cheguei no lugar, eu cheguei aqui meio que perdida na América, e Deus já logo me colocou aqui nessa igreja, e é onde ali eu fui tratada, eu fui alimentada, eu cresci em Deus, e Deus operou coisas maravilhosas na minha vida, e por isso eu estou aqui hoje para dividir com vocês o que Deus tem feito na minha vida. E a pastora Kênia, ela foi muito sábia em dividir, né? Claro que usada por Deus, né? Em dividir as ministrações, os presentes que nos foi incumbido, as responsabilidades que nos foi incumbida de trazer para vocês, quando ela escolheu esse tema para mim, que é forjada na oração, no jejum e nas escrituras sagradas. Gente, se tem uma coisa que eu amo na minha vida, são as escrituras. Porque eu falo que eu fiquei aqui, que eu cresci aqui neste lugar, mas o que fez eu crescer neste lugar, porque este lugar prega Jesus. E eu falo que eu não prego igreja, aqui nós não pregamos placa de igreja, e sim nós pregamos o estilo de vida que é Jesus. Então, por isso eu amo tanto as escrituras, porque se eu deixar isso de lado, se eu deixar as escrituras de lado, eu não vou crescer, eu não vou amadurecer, eu não vou viver o que Deus tem para mim. Então, me foi dada essa responsabilidade de falar sobre esse tema, né? Sobre a intimidade, crescendo em Deus, através da intimidade, através da oração, do jejum e das escrituras. Acho que tem um pouquinho de coisas demais aqui, mas daqui a pouco vai sumir também. E eu gostaria de começar esta manhã. Pena que a gente não tem muito tempo, porque isso é um tema para a gente ficar aqui o dia todo. Falando de jejum, falando de oração e falando das escrituras. A gente tem assunto para falar o dia inteiro. Mas hoje Deus me deu só um pouquinho de tempo, mas esse pouquinho de tempo que eu tenho para falar com vocês o que Deus tem para nós, eu gostaria de que isso ficasse pelo menos como se fosse um gostinho para que você busque mais e mais a Deus todos os dias. Porque mesmo que você tenha as escrituras, é um livro, e você vai ler esse livro uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas cada vez que você pegar este livro, ele vai falar diferente com você. E é isso que me encanta nas escrituras. Porque dependendo do que eu estou passando na minha vida, aquele mesmo texto me traz a força que eu preciso para aquele momento. E isso é muito lindo. Então, eu trouxe para a gente começar, eu gostaria primeiro de falar com vocês sobre intimidade. Como que Deus gostaria que eu e você fôssemos com Ele? Eu tenho aqui esses 3 copos de água. E esse pacotinho aqui representa eu e você. Muitas das vezes, eu vivi uma vida com Deus, porque eu não cresci no lar evangélico, e tenho certeza que muitas pessoas também que cresceram no lar evangélico, às vezes teve um tempo em que deu uma esfriada, mas esse daqui significa eu e você. E muitas vezes da minha vida eu estava aqui, do lado de fora da presença de Deus. Eu estava aqui vivendo coisas que o mundo lá fora estava falando para mim que era bom. Mas eu não estava nem aí para Deus, eu queria aproveitar o que estava lá fora. Então, eu estava completamente alheia às coisas de Deus. Completamente, sabia que Deus existe, sabia que a existência de Deus, sabia que Ele é poderoso, que Ele poderia transformar a minha vida, mas isso não importava para mim, porque eu queria a alegria que o mundo ditava. Então, eu vivia completamente diferente de Deus. Não orava, não buscava Deus, não lia a Bíblia, não importava para nada. Só queria aproveitar a vida. Essa aqui também sou eu. Me converti, conheci a Deus,
vi a glória dele por um momento, ele me tirou de onde eu estava, me trouxe para a igreja. Mas estou dentro da igreja. Mas a igreja não está em mim. Estou dentro da igreja, mas eu venho para conversar com as minhas amigas, eu venho para reparar a roupa da pastora, eu venho para ver qual pastora que prega melhor, eu venho para cantar um louvor maravilhoso, né, que o Ministério de Louvor canta. E muitas das vezes aqui dentro da igreja eu também louvo a Deus, eu oro, eu leio a Bíblia aqui dentro da igreja, mas eu não deixo Deus trabalhar na minha vida. Eu estou aqui, dentro da igreja, mas alheio tudo que Deus quer falar comigo, sem abrir o meu coração. Mas o nosso Deus é lindo, né? Ele não desiste da gente. Ele não desiste. E de tanto eu estar ali ouvindo a palavra de Deus e vendo as coisas acontecerem, e vendo o que Deus está fazendo na vida das minhas amigas, um dia eu resolvo abrir o meu coração. E um dia eu resolvo experimentar isso que Deus tem para mim. Aí eu abro o meu coração e deixo Deus entrar. Aí ele entra. Aí ele começa, tá vendo? Ele começa a transformar a minha vida. Ele começa a mudar a minha vida. Ele começa a fazer coisas na minha vida que eu jamais pensei, né? Como diz o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, o que eu jamais vi, o que eu jamais pensei, é o que Deus tem preparado para mim. E eu comecei ali a experimentar de Deus, eu comecei a ver a glória de Deus, eu comecei a orar, a jejuar, a ler as escrituras, a participar dos projetos da igreja, a compartilhar as minhas bênçãos, a buscar mais de Deus, a orar de madrugada. E a minha vida foi se misturando com Deus. E eu me tornei uma com Deus. Mas isso daqui depende de uma coisa. Eu escolhi, eu quis. E eu confesso para vocês que nesses anos todos que eu vivi aqui, eu falo aqui porque eu não tive experiência de outros lugares, aqui na América, de outras igrejas. Mas tudo que Deus fez na minha vida, todo o crescimento que eu tive, eu tenho certeza que Ele tem muito mais. Todo o crescimento que eu tive, foi porque eu escolhi, foi porque tudo que eu aprendi, eu comecei a praticar. Eu quis viver, eu quis experimentar. E eu aprendi as coisas em cultos assim. Em cultos no domingo, culto nas quartas, e culto de mulheres. E tudo que eu aprendia, tudo que os pastores pregavam, tudo que eles falavam, que Deus fazia, eu comecei a querer e a praticar na minha vida. E Deus foi transformando. E a gente não faz ideia da importância que eu e você, mulher, temos. O quanto Deus... nós vimos ontem, né, a pastora Sala falando do papel da mulher. Nós não temos ideia da importância que nós temos no nosso meio, onde Deus nos colocou. Eu sempre conto isso aqui, eu gosto de contar, porque isso mostra a importância que a mulher tem de unir, a importância de transformar, a importância de fazer crescer. Eu me lembro quando eu tinha pouco tempo de casada, e eu passei por uma cirurgia, fiquei uma semana no hospital, e o Paulo ficou em casa com meu filho. Na época, meu filho tinha uns 11 anos, não me lembro. E quando eu cheguei em casa, a casa estava limpíssima, brilhando e cheirando. Aí o Gabriel vira para mim e fala assim: mãe, a bagunceira da casa é você. Aí eu falei: uau, acho que é mesmo, né? Porque olha, a casa está linda, está cheirosa. Aí eu virei para eles e falei assim: mas quem fez a comida durante essa semana toda? E o Gabriel respondeu: ninguém fez comida não, ninguém cozinhou. Nós compramos comida na rua. Aí eu falei: que bom, né? Aqui em casa, quando eu estou aqui, ninguém compra, né? Eu tenho que cozinhar, né? Aí eu perguntei assim: mas quem arrumou a mesa para vocês comerem juntos? Ele falou: não, também ninguém não. Ó, eu comi lá no meu quarto e o Paulo comeu na sala. Falei: beleza, né? Aqui tem que arrumar a mesinha para sentar todo mundo. Aí eu falei: quem fez um bolo para tomar café? Não, nós não comemos bolo, não. Aí eu falei: então,
A bagunceira sou eu. Mas quando a mulher está em casa, ela une. Aí a mulher vai arrumar a mesa, a família senta para comer, a mulher faz um bolo, todo mundo senta para tomar um café junto. Porque nós temos esse poder. A Bíblia fala em Provérbios 14, a Bíblia fala que a mulher sábia e a tola, com as próprias mãos, ela destrói. Então, nós temos um poder muito grande, nós mulheres temos esse poder enorme de trazer a nossa função de unir, a nossa função de ajudar o marido. Nós aprendemos muito aqui com a pastora Renata ontem, da mulher andar com o esposo, né, e trazendo a transformação, aconselhando os filhos o caminho que deve andar. É esse o nosso papel. Lembra quando algumas de vocês, né, porque nem todas são assim experientes como eu, mas na minha época, aos domingos, a minha mãe juntava a família toda e íamos para a casa da vovó. A gente comia lá com os primos, com os tios, todos reunidos na casa da vovó. A vovó morreu. Até hoje não reunimos mais, porque a vovó morreu. Então, nós temos que pensar neste valor que a gente tem. Nós temos que pensar no valor que Deus, no que Deus nos deu, para que a gente possa crescer e fazer com que a nossa família entenda. Já imagina, assim, olha, eu ensino a Stephanie isso, a Stephanie ensina os filhos dela ensinam os filhos dela. Se todos nós fizéssemos isso, olha quantas pessoas saradas em Deus nós teríamos. Nós precisamos pensar no valor que Deus colocou nas nossas mãos como mulher. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo nos ensina muito bem sobre isso. O apóstolo Paulo fala assim em Romanos capítulo 12: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia de Deus, é por causa da misericórdia dele, é por causa do amor dele, se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicando aos seus serviços e agradável a Ele. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus as transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Aí, quando Deus faz isso, aí a gente vai viver assim, mais ou menos. Né? O que Deus tem para a gente é mais ou menos. Quando a gente deixa Deus transformar, quando a gente deixa Deus trazer a nossa mente, a gente entende isso, o papel, o nosso papel como mulher. E não é eu que faço, não, porque se for esperar eu transformar a minha vida, eu não consigo. Mas isso é uma constante busca, é uma constante leitura das Escrituras, para que nós possamos transformar a nossa mente, para a gente conhecer o que Deus tem para a gente, conhecer o que Ele tem de melhor para a gente. E nós vamos aproveitar, nós vamos ter a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. E é isso que Deus tem para mim e para você. E é isso, e eu fico tão feliz porque Deus nos deu esse presente de 3 dias estarmos juntas, e cada pessoa ministrando um tema. E se nós pegarmos isso que Deus nos deu a oportunidade de estarmos aprendendo aqui junto, como eu disse, olha, tudo que eu aprendi em Deus até hoje foi em reuniões assim, porque Deus opera no nosso coração. Quando a gente abre o coração para Ele, Deus vai trabalhando, vai falando, vai mudando. E quando chega segunda-feira que a gente sai para trabalhar, quando chega a primeira prova para você passar, você lembra, uau, eu aprendi que devo fazer isso para passar por isso. E a gente passa por aquela prova dando glória a Deus. Amém? Então, eu fico muito feliz por Deus ter nos dado esse presente da gente passar aqui esses 3 dias aprendendo dele. Mas não adianta só aprender e ficar na palavra, viu? Não adianta. A gente tem que aprender, a gente tem que trazer para a nossa mente e a hora que e deixar descer para o coração. As coisas boas deixar descer para o coração, porque quando vier o dia mau, nós sabemos o
que nós vamos fazer. Amém? Aí o que o apóstolo Paulo diz, né? Mas não vivam como vivem as pessoas deste mundo. O que o apóstolo Paulo está falando sobre isso? Olha, se nós olharmos lá fora, a gente vai ver o mundo inteiro, todas as regras do mundo, principalmente nessa época em que a gente vive, elas são ditadas na contramão das coisas de Deus. Você pode olhar sobre casamento, está tudo na contramão das coisas de Deus. A criação dos filhos, como a mulher viver, o papel da mulher, está tudo pela contramão das coisas de Deus. Então o apóstolo Paulo fala assim, não vivam como as mulheres deste mundo, não façam as coisas que o mundo dita, mas não se moldem, né, as coisas deste mundo, ou seja, não deixe não entre na forma do mundo, é praticamente isso, não deixe o mundo te moldar com as coisas que eles ensinam. Mas deixar Deus transformar, porque não sou eu sozinha eu não consigo. Deixa Deus transformar, peça ao Espírito Santo, peça a Ele que venha clarear a sua mente, peça a Ele que venha te dar a luz, que iluminar o seu caminho, para iluminar a sua mente, mas deixe que Ele te ajude, deixe que Ele faça por você, porque pelas nossas forças a gente não consegue, é só pela força do nosso Senhor que a gente consegue. Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender, nós mulheres somos chamadas por uma coisa muito grande em Deus. Nós fomos formadas por uma missão muito especial em Deus, mas nós não devemos entrar na forma do mundo. Essa é a primeira coisa que nós temos que aprender, não entrar na forma do mundo. Ah, mas Regina, é tão mais fácil a gente, né, em vez de vir para a igreja domingo de manhã, dormir um pouquinho mais tarde. Ah, é tão mais fácil ir para uma festa, é tão mais fácil fazer isso, o mundo lá é tão mais fácil. Olha, eu digo para você que não é mais fácil. Porque quando a gente conhece o Deus que cuida da gente, andar com Deus é muito mais fácil do que viver no mundo. Isso eu garanto para você. Então não é mais fácil. E você sabe por que nós devemos deixar Deus transformar a nossa vida? É tão mais fácil a gente viver em Deus, porque o Espírito dele habita em nós. Quando a gente passa pelo aquele dia difícil, o Espírito de Deus habita em nós. Muitas pessoas falam assim, Regina, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo nada. Ore primeiro, porque o mesmo Espírito que inspirou os escritores é o mesmo que habita em você. Então, quando você ora com aquela vontade de aprender, o Espírito Santo vai revelando para você o que ele escreveu. E aí as coisas vão se tornando mais fáceis, mais leve. E sabe o que me encanta em Deus? É que esse Deus que soprou o Espírito dele dentro de mim e de você, esse Deus que é todo poderoso e é onipotente, aquele Deus que o profeta diz que ele chega no mar e mede as águas do mar com a concha das mãos dele, aquele Deus que é todo poderoso, aquele Criador de todas as coisas, o Deus, o dono dos céus e da terra, aquele que salva, que cura, aquele que deu o próprio Filho para morrer por mim e por você, ele se preocupa com você. Ele ouve a sua oração. Lá em Apocalipse, no capítulo 8, fala assim, as nossas orações, elas sobem ao trono de Deus como aquele incenso, como a fumaça do incenso, e vai lá no trono de Deus. E Deus, ele derrama sobre a terra esse incenso, essa fumaça, ele derrama sobre a terra, e isso cai como trovões e relâmpagos. Quando eu e você oramos aqui na terra, ela sobe lá para o trono de Deus, e Deus responde às nossas orações no tempo dele, na hora dele, para que a vontade dele seja boa, perfeita e agradável. Mas eu gostaria de conversar com vocês sobre 3 coisas importantes que nós devemos aprender.
Primeiro, nós já aprendemos que nós precisamos deixar que Deus transforme a nossa mente. Que nós não devemos nos moldar a este mundo. Essa é a primeira coisa que você deve aprender. Depois que nós aprendemos sobre isso, eu quero te apresentar 3 pilares para que nós possamos ficar firmes, para a gente continuar a nossa caminhada. Quando Deus vai transformando, e nós vamos alcançar a boa, perfeita e agradável vontade dele. A primeira coisa que nós devemos aprender é sobre o jejum. Gente, gente, santo é o Senhor Deus. Eu nunca estive tão encantada na minha vida como nos últimos meses, eu vou falar assim, buscando a Deus em jejum. As pessoas que estão mais perto de mim, eu sempre falo, olha, eu acordo de madrugada, eu fico horas orando, eu leio a Bíblia, eu fico horas orando, e Deus abre o meu entendimento, eu vou aprendendo, mas o jejum é difícil. Eu fico o dia inteiro sem comer, eu vou trabalhar e não dá tempo, quero andar rapidinho, eu fico sem comer. Mas o dia que eu falo, eu vou fazer um jejum para Deus, o negócio estreita, dá dor de cabeça, dá dor de barriga, a fome aperta, porque a gente falou que era para Deus. Mas eu já fiz muito jejum na minha vida, mas muito jejum eu já fiz errado. Eu já fiz jejum assim de ficar até 1 hora, 2 horas sem comer, mas assim, pensando já no que eu vou comer, já preparando o café, 9 horas da manhã já está fazendo um bolo, já indo na padaria e já colocando tudo assim na mesa para comer, e deu 12:01, na hora de entregar o jejum, eu já estou sentadinha na mesa para comer. Ou seja, eu não fiz jejum, eu passei fome. Eu já fiz muito disso. Mas Deus ministrou o meu coração. E isso veio através, eu nunca vou esquecer o que o Paulo falou comigo. Glória a Deus pelo meu marido na minha vida, viu, gente? Glória a Deus pelo seu marido também, que eu tenho certeza que você aprende muito com ele. Ele uma vez ele falou assim, nem foi comigo não, falou por ele mesmo, né? A gente estava jejuando e ele falou assim, ai, que vontade de comer um bife suculento. Está na hora de eu orar. Ou seja, quando você jejua, que dá aquela vontade de você fazer aquilo que você está tirando da sua parte física, né, do seu corpo físico, é hora de você orar. Quando você está jejuando, que te deu dor de cabeça porque você queria tomar um café, é hora de você orar. Deus está te chamando para orar. Porque jejum não é barganha com Deus, jejum não é passar fome, jejum não é dieta. Jejum é você tirar alguma coisa física do seu corpo, é você tirar alguma coisa, né, físico seu, e colocar e preencher aquele físico com o espiritual. Jejum, a própria palavra já diz, né? Se você for no dicionário e ver lá o que significa jejum, é você tirar coisas alimentares, comida mesmo, né? Porque muitas pessoas perguntam assim, Regina, mas jejum de rede social, Deus aceita? Bom, essa é uma pergunta de milhões. A Bíblia, jejum não é um mandamento de Deus. A Bíblia ela não fala assim, olha, você deve jejuar tirando carne, tirando frutas, tirando e colocando algum. Ela não especifica o que você fazer, mas ela te dá exemplos de pessoas que fizeram, né? Nós temos muitos exemplos de pessoas que fizeram jejuns diferentes, Esther, Daniel, que fizeram jejuns diferentes. Jejum, na Bíblia, ele não é um mandamento de Deus. Como, por exemplo, pregar o evangelho é um mandamento, orar é um mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas é um mandamento. Por diferente de jejum, jejum não é um mandamento. Mas ele se torna tão importante quanto o mandamento, porque Jesus ele disse assim, quando jejuares, ele não disse assim,
Se caso você sentir vontade de jejuar, ou se caso você jejue, ele não disse isso. Agora, pensa comigo. Aquele que deu a sua vida por mim, aquele que me amou primeiro, aquele que me tirou da lama do pecado, ele que me levou de volta para Deus, ele que deu tudo por mim, o amor dele incondicional por mim, ele precisa me mandar fazer alguma coisa? Ele não precisa mandar, ele não precisava nem mandar eu pregar o evangelho, ou orar, ou amar a ele sobre todas. Ele não precisava, porque quando eu entendo isso, a minha própria gratidão já vai dar esse retorno para ele. E ele não deixou o jejum como mandamento, mas ele falou assim, olha, Regina, eu tenho uma expectativa muito grande em você, de que você vai jejuar por gratidão a mim. Então ele disse assim, ó, quando jejuares... Aí ele fala lá, como jejuar. Então eu quero que você entenda o seguinte, jejum é uma arma poderosíssima em Deus. Porque o diabo não quer que você jejue. O diabo não quer que você dedique a sua vida a ele. Porque ele sabe que é uma arma poderosa, por isso ele pôs em mim essa fraqueza em jejuar. Essa dificuldade em jejuar. Porque ele sabe que quando eu descobrisse isso, que eu descobri, né? Agora, vou falar assim, vou descobrir agora esse poder do jejum. Agora ele não me para mais. Então eu vou praticar, eu vou entregar a minha vida. E na hora que eu estiver jejuando e que tiver aquela falta daquilo que eu tirei, é hora de eu orar. Aí a rede social pode, Regina? Olha, igual eu disse, né? A própria palavra jejum se diz respeito ao alimento. Na Bíblia você não vê ninguém fazendo jejum de rede social. Mas lá também não tinha, né? Mas eu também creio que se tivesse, não faria. Porque o jejum, ele diz respeito à comida. Mas caso a rede social te ocupe muito o seu tempo em que isso afaste você de Deus... Faça sim. Só que também, tire um alimento também, não te custa nada. Você está disposta a entregar sua vida a Deus, não está? Se a rede social está te ocupando tanto e você quer dedicar isso a Deus, você pode dedicar com a rede social, mas tira um alimento também, não tem problema nenhum. E Deus vai receber com muita alegria, contando que isso não seja um peso na sua vida. Você sabe que é um momento que você está tirando para dedicar a sua vida ao Senhor. Então, quando isso começar a te fazer falta, é hora de... Amém. Glória a Deus. Estão entendendo, hein? Olha, o jejum não muda Deus. Não muda. Porque Deus é imutável. O jejum muda eu e você. O jejum fortalece eu e você. O jejum não é um mandamento, e sim uma grande expectativa que Jesus tem em mim e em você, por amor a Ele. Jejum não é passar fome, não é dieta, é colocar no lugar do alimento físico o espiritual. Jejum nos dá autoridade. Gente, eu tenho certeza que daqui uns dias eu vou ouvir um testemunho de alguma de vocês falando que jejuou e o que Deus fez na vida de vocês. Jejum é uma arma poderosa para termos intimidade com Deus, para sermos uma com Deus e reconhecermos, e a gente ali vai reconhecer o nosso papel em Deus, o nosso papel de mulher sábia que edifica a casa. Amém? Eu gostaria de falar um pouquinho de oração, que o meu tempo já está acabando. Oh, meu Deus, esse relógio ele anda contra os pregadores, não é, pastora Renata? E eu gostaria de falar sobre oração agora. Então, vocês anotaram o jejum, né? Jejum é uma poderosa, mas ela não muda Deus, ela muda você. Não, Deus não barganha com ninguém, tá? Não vou falar assim, eu preciso de um trabalho, eu vou jejuar que Deus vai me dar. Não, não é assim. Preciso de um trabalho, vou orar ao Senhor, vou jejuar ao Senhor. Se Ele permitir, se Ele quiser, Ele vai abrir essa porta que eu quero. Mas às vezes Ele não faz, porque aquela porta não é para nós. Porque às vezes a gente ora por um trabalho, Ele vai dar um trabalho domingo de manhã para você.
Ai, que benção, ganhei Deus abriu uma porta de trabalho, vou ganhar $50 a hora. Ai, é mesmo? Que benção. Que dia que é? Domingo de manhã. Aí você não vem no culto. Em nome de Jesus. Agora eu gostaria de falar sobre oração com você. Gente, olha, quantas vezes eu já escutei assim, eu já escutei até assim, ó. Ô, Regina, ora para mim, sua oração é poderosa. Outro dia meu filho virou para mim e falou assim, mãe, parece que você tem aí um telefone vermelho com Deus. Eu falei, não é isso. Poderoso é o Deus que escuta a nossa oração. Ele sim é poderoso. E Ele escuta a nossa oração. Então não adianta eu falar assim, pastora Renata, ora por mim que sua oração é poderosa. Não existe oração poderosa. Existe um Deus que tem poder para atender as nossas orações. Deus muda através de circunstâncias. Através da oração, Deus muda circunstâncias, Deus muda pessoas, Deus cura pessoas, Deus salva, Deus restaura, Deus misericordioso, que ouve a nossa... Gente, eu me lembrei agora, até me perdi aqui, mas eu me lembrei porque eu preciso contar. O valor da oração. As meninas aqui da igreja sabem o que nós passamos, né, com a minha sogra, o segundo câncer que ela teve, há uns 6 meses atrás, ela foi diagnosticada, né, com o segundo, e nós ficamos muito tristes. O Paulo ficou arrasado, e as pessoas viam isso no nosso rosto, porque a nossa vontade era que ela viesse aqui, a gente abraçasse, já era a segunda vez, e foi muito ruim para nós. Mas... um culto de quarta-feira, nós chegamos aqui na igreja e a pastora Kênia, vendo todo o nosso sofrimento, e ela disse para toda a igreja, antes de começar o culto, antes de começar a ministração, ela pediu que toda a igreja se ajoelhasse e nós oramos pela Sueli. Ela mora lá no Brasil. Isso foi numa quarta-feira. Na semana, ela estava no hospital, já tinha uma semana, alguns dias ela estava no hospital. Na quarta-feira que nós oramos como igreja, juntos como igreja, levantamos um clamor pela vida dela, de joelhos, nos rendemos ao Senhor, aquela oração do coração, intencional a Deus. Na outra semana ela estava em casa e ela não voltou para o hospital até hoje de novo. Porque o poder da oração, gente, não há distância. Não há distância que impede. A gente orando aqui, ela foi curada no Brasil. Não há distância, não há nada que seja maior do que o nome de Jesus. Não tem cura. Se for da vontade de Deus, Ele vai fazer e vai atender nossas orações. O poder da oração, a Bíblia diz que a oração do justo tem muito em seus efeitos. E é nisso que nós precisamos agarrar. Gente, a oração, a gente não precisa de palavras bonitas para orar. Senhor magnânimo que está no alto e sublime. Não, Deus não quer isso. Deus quer que você sente, que você se ajoelhe ou que você deite, não tem posição para orar. A Bíblia só fala assim, ore sem cessar. Mas eu tenho que ficar 24 horas orando. Não é 24 horas orando dentro do quarto. Não, é orar sem cessar. A hora que você pode entrar no seu quarto, ore. Mas enquanto você não pode, você tem que trabalhar. Ore no seu espírito, ore na sua mente. Fale com Deus todo o tempo. Isso é orar sem cessar. A Bíblia nos diz que quando... no Salmo 50, a Bíblia diz assim... O salmista diz assim, se me clamares no dia da aflição, eu os livrarei e vocês me louvarão. Aqui nesse verso, só no verso 15, tem três lições para a gente aqui, olha. Se me clamares no dia da sua aflição, é uma ordem. Deus está te mandando orar, você está aflito, ore a Deus, busca a Deus. Você tem uma coisa grande na sua vida que você não consegue resolver, põe nas mãos de Deus. Você tem um agradecimento para fazer, põe nas mãos de Deus. Você tem... qualquer coisa que você precise, seja dependente de Deus.
É isso que Ele quer de mim e de você. E o salmista diz assim: se me clamares do dia da minha aflição. É uma ordem, Deus está mandando a gente buscar Ele no dia da nossa aflição. E aí Deus responde: eu os livrarei. É uma promessa. Quando nós colocamos a nossa oração, o nosso pedido, o nosso agradecimento nas mãos dEle, Ele vai nos escutar, Ele vai nos livrar. É uma promessa dEle. Aí depois que Ele cumpre a promessa, vem o nosso agradecimento, vem o nosso louvor a Deus. E vocês me louvarão. É simples assim, gente. É simples. O que nós precisamos é, olha, entender, é virar a chavinha de que Deus está aqui por nós, pelas suas filhas, para mostrar para mim e para você o chamado nosso, o quão especial nós somos criadas, a responsabilidade que nós temos nas mãos. Quando Ele nos criou, Ele nos deu uma responsabilidade muito grande. Cuidar da nossa família, cuidar dos nossos filhos, cuidar da obra dEle. Nós temos essa responsabilidade. E é tão fácil quando a gente entende, as coisas tornam tão leves. Mas a gente precisa entender que a gente não pode entrar na forma do mundo. O mundo não tem nada para nós. Nós não fomos feitas para viver lá. Amém? Eu queria compartilhar com você só mais um pouquinho, que eu já estou quase acabando. Lucas 18. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. No verso 18. Do versículo 1 ao 7, diz assim: Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deveriam orar de vez em quando e pode desanimar também. Olha só, olha esse versículo que fala. Ele disse aos discípulos, ele disse aos que estavam com ele disse para aquelas pessoas que andavam com ele, ou seja, ele disse para mim e para você, tá? Ele diz assim, ele disse aos discípulos que deveriam orar sempre e nunca desanimar. Aí ele dá um exemplo. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça, dizendo: ajude-me e julgue o meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz não quis julgar o caso da viúva. Mas afinal pensou assim: é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como essa viúva continua me aborrecendo, eu vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir e me amolar até acabar comigo. E o Senhor continuou: preste atenção naquilo que o juiz desonesto disse. Ou seja, o juiz que era desonesto, não respeitava ninguém, não acreditava em Deus, e ele falou assim: eu vou atender essa mulher para parar de me encher a paciência. Né? Ele fez assim. Mas aí, no verso 7 diz assim: será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro de dia e de noite? O juiz mundano que não acreditava em Deus, a mulher conseguiu convencer a ele. Gente, a gente não vai nem precisar pedir 2 vezes para Deus. É só a gente pedir e esperar o tempo dele. Porque muitas das vezes a gente desiste de orar, por quê? Por desânimo. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. O que às vezes a gente pede a Deus, Ele demora em fazer. Eu tenho coisas na minha vida que eu oro desde que eu me converti e até hoje não aconteceu. Mas eu sei que vai acontecer, porque é promessa de Deus. Mas eu também tenho coisas que eu orei hoje e a minha sogra foi curada em 1 semana. Ela já estava de pé, já estava andando, já estava em casa. E que nós precisamos entender que sim, na hora da angústia, a gente deve clamar ao Senhor. Mas a gente precisa esperar o tempo dele. Porque não adianta nada se a Stephanie chegar para mim e falar assim: mãe, me dá um carro. Tá
Tá bom, minha filha. Se eu fosse rica, né, eu ia fazer. Tirava o dinheiro do bolso e comprava um carro para ela. Ela tem 12 anos. O primeiro poste que ela ia fazer é o quê? Arrebentar o carro. E o carro ainda vai, né? Pior é se arrebentar ela também. Então tem coisas que a gente ora que Deus ainda não nos deu, porque Ele está preparando a gente para receber. Tudo o que eu pedi a Deus que eu ainda não recebi, hoje eu entendo que se eu tivesse recebido lá quando eu tinha pedido, eu não estava pronta para receber. Hoje eu ainda falo para Deus assim, eu não sei se eu estou pronta, mas se o Senhor quiser me dar, eu já recebo. Mas Ele sabe a hora que eu estou pronta. Então, não desista, porque no tempo dele, Ele vai fazer. Amém? Quem crê assim, diga um amém bem forte. Orar, ao contrário do jejum, orar é um mandamento. Estejam sempre alertas, orem sempre. É o que diz o apóstolo Paulo na carta a primeira carta dele aos Tessalônicos. A oração é a forma de Deus agir. Gente, foi Deus que escolheu assim. Por que eu tenho que orar? Porque Deus escolheu assim. Deus fala comigo e com você de várias maneiras, você sabe disso. Mas eu e você só temos a oração para nos dirigirmos a Ele. Ele decidiu assim. E cabe a nós, graças a Deus, aceitar. Porque imagina se Ele falasse, não, portas fechadas, nada, nem oração. E nós temos esse grande privilégio de orar ao nosso Senhor, aquele que é grande, aquele que é magnífico, aquele que é bondoso, misericordioso, dono dos céus e da terra, que criou todas as coisas, aquele que tem todo o poder. Ele olha para mim e para você. Amém? Em Jeremias, Deus diz assim, Jeremias, se você clamar, se você me clamar, eu responderei e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas. Quando a gente clama, Deus abre os céus e nos mostra as coisas maravilhosas. Meu tempo acabou, gente. E orar também é uma intimidade que Deus nos deu o privilégio de ter com Ele. E por último, eu gostaria até que você já ficasse de pé, que eu já vou terminar agora com essa. O poder das Escrituras. Gente, eu não posso imaginar a minha vida sem uma direção das Escrituras. Você pode imaginar, se Deus não tivesse deixado escrito esse livro para mim e para você, nós já tínhamos esquecido de tudo que Ele tinha falado? Nós já tínhamos esquecido até que era para a gente amar a Ele sobre todas as coisas, porque a nossa mente é falha, a nossa mente esquece. E eu dou glória a Deus porque Ele deixou esse livro escrito para mim e para você. Mas por que eu tenho que ler as Escrituras? Porque só ela nos mostra o caminho de volta para Deus. Só as Escrituras, só este livro aqui, olha. Só este livro aqui tem... Só Ele nos faz conhecer Deus. Ele é a revelação divina, Ele é a palavra de Deus. Você pode virar para mim e falar assim, Regina, eu quero ouvir Deus falar. Leia a Bíblia. Mas eu quero ouvir Deus falar alto. Leia a Bíblia em voz alta. Eu quero ouvir um profeta. Leia a Bíblia. Eu quero cura. Aqui tem. Eu quero prosperidade. Aqui tem. Eu quero salvação. A Bíblia tem. Eu quero ser bonita. A Bíblia tem. A Bíblia dá dica de beleza. E qual que é? Um coração alegre. Aformoseia o rosto. A Bíblia tem tudo que você precisa. Eu quero sustento para o meu casamento, tem aqui. Eu quero que o meu marido se converta, tem aqui. Eu quero trazer meus filhos para a presença de Deus. Aqui tem o caminho. Porque é o que Deus deixou para mim e para você. E o Salmos diz assim, guardei no coração a tua palavra para eu não pecar contra ti. Regina, como é que eu faço para não pecar contra Deus? Guarda a palavra dele no seu coração. A tua palavra é lâmpada para os meus pés. Regina, como é que eu faço para andar nos caminhos do Senhor? É a palavra de Deus que faz isso. A palavra de Deus no nosso coração. Não significa, guardar a palavra de Deus no nosso coração não significa vir aos cultos,
Não significa pegar um versículo e guardar e decorar e sair falando esse versículo aí toda hora. Guardar a palavra no coração é ler a palavra e praticar. Quer avivamento para a sua vida? Quem quer avivamento para a vida, levanta a mão. Leia a palavra de Deus. É a palavra de Deus que traz arrependimento para o seu coração. É a palavra de Deus que traz salvação para a sua casa. É a palavra de Deus que traz salvação para a sua família. É a palavra de Deus que restaura a sua vida. É ela que traz comunhão com Deus. Você e Deus. É ler a palavra de Deus. É as Escrituras. É o caminho que Ele deixou para mim e para você. Amém? E eu trouxe aqui para você hoje esse coração. Eu gostaria que você pegasse esse coração. Vamos fazer um ato profético aqui nesta noite. Eu quero que você pegue esse coração. Se você perceber, ele é um marcador de página. Você pega assim, coloca na sua Bíblia, assim, olha. Ele é um marcador de página. Então, quando você for ler a sua Bíblia, esse coração vai estar lá marcando a página que você está. Você vai lembrar que foi por amor. Foi por amor que Ele deixou. Foi por amor que Ele morreu na cruz. Foi por amor que Ele salvou a sua vida. Foi por amor que Ele deixou as Escrituras. Foi por amor que Ele deixou o caminho para você andar. Foi por amor que Ele fez tudo por mim e por você. E você vai marcar a sua Bíblia. E você vai deixar lá dentro. E todas as vezes que você abrir a sua Bíblia e falar assim, opa, hoje eu não li a Bíblia não. E eu preciso me fortalecer. E eu preciso aprender. Eu preciso crescer, eu preciso amadurecer. Eu preciso ser aquela mulher que Deus me chamou para ser. Eu preciso ser aquela mulher sábia que une, aquela mulher que une famílias, aquela mulher que cura outras mulheres, aquela mulher que leva um abraço e um carinho, aquela mulher que tem uma palavra de conselho, uma palavra de fortaleza, uma palavra de amor para sua amiga, aquela mulher que constrói, não destrói. Aquela mulher tola morreu hoje. Amém? Então esse ato aqui, olha, esse coração que você está recebendo hoje é para te lembrar que você precisa das Escrituras. Você precisa de orar. Você precisa de jejuar. É isso que traz avivamento para a sua vida. Avivamento não é gritaria, avivamento não é somente alegria, avivamento é se dobrar diante de Jesus, é render, estar de joelho diante deles e arrepender dos seus pecados e deixar Deus transformar a nossa vida. Amém? Põe a mão no seu coração. Vamos entregar esse momento ao Senhor. Louvado